Oi pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. E hoje, segunda-feira, nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 7 de cinemática. E vamos lá. Aí tá os contatos que vocês já têm. A aula número 6, né, desse isolamento social, hoje, dia 18/5. E hoje a gente vai dar continuidade a partir do ponto 3, velocidade média. Bom, pessoal, velocidade média é uma relação matemática de divisão, é uma conta de dividir, em que eu vou ter que ter duas constantes. Eu vou ter a distância, também chamada de espaço, que alguma coisa percorreu, um objeto, um carro, uma pessoa, e fazer essa conta em cima do tempo que esse móvel levou para percorrer essa trajetória. Então, a conta de divisão entre a distância, o espaço, dividido pelo tempo gasto. Para que a gente entenda bem como isso funciona, eu coloquei de uma forma mais simplificada os cálculos voltados para a distância e voltados para o tempo. Em vermelho vai estar distância, espaço percorrido. Ó. Em roxo vai estar o tempo gasto. Então a gente vai trabalhar com fórmulas matemáticas, certo? De divisão e também de subtração. Mas vamos começar pelo mais fácil. Vamos deixar a de divisão por último. Vamos começar pela de subtração. Eu tenho esse triângulo e essa letra S na frente. Esse triângulo é uma letra grega chamada de delta. Sempre que aparecer esse triângulo, nós vamos chamar isso de delta. Quer dizer a variação, a quantidade de alguma coisa. No caso, o S da frente tem a ver com distância, com espaço percorrido. Então, delta S significa espaço percorrido, certo? A distância percorrida. Quando aparecer o S e o I, significa o espaço inicial, a distância inicial, a de saída, de onde você saiu. O SF é o espaço final, ou seja, a distância final a qual você chegou, o ponto final. Nós temos as unidades que nós vamos usar para o espaço. Vão ser o metro, representado pela letra M, e o quilômetro, representado pela letra km. O tempo, eu vou ter o delta T, quer dizer, a variação do tempo, o tempo gasto, TI, o tempo inicial, TF, o tempo final. As unidades mais usadas, segundo e hora. Quando aparecer um S, depois do número, viu? Não é esse S, não é esse. Esse S do vermelho, delta S, que tem a ver com o espaço. É metro, quilômetro. Quando aparecer 8S, 5S, 3S, nós estamos vendo tempo. É segundo. 8 segundos, 5 segundos, 3 segundos. Quando terminar com H, vai ser hora. Vamos lá. Aqui eu vou fazer o cálculo do espaço. Certo? Calcular quanto um carro andou. Eu botei dois exemplos para vocês entenderem bem. O primeiro exemplo, ele é até óbvio, ele está na cara a resposta. E o segundo exemplo, você tem que fazer a continha. Mas a gente usando desde o começo a fórmula, você não vai ter erro nenhum. Então vou pegar a fórmula do espaço, a variação, o espaço percorrido, a delta S, que é igual ao espaço final menos o espaço inicial. Bruno, pode ser espaço inicial menos o final? Não. Nessa conta você começa pelo fim. Você vai começar pelo espaço final e subtrair do espaço inicial. Não pode trocar, senão a conta vai dar errada. Exemplo 1. Esse carro saiu do ponto A e chegou ao ponto B. O exemplo 1, 0 metro. 70 metros. Saiu do A 0 e chegou no B 70. Como é que eu faço para calcular essa continha? Então eu vou aqui para o exemplo 1. Ó. Variação do espaço, delta S, é igual, peguei a fórmula lá de cima, ó, taquei aqui, ó. SF, espaço final. Final. Ah, o final é o B. Ele saiu do A e foi para o B, então o final é o B. 70, coloco 70, menos, baixo menos, e coloco o espaço inicial.
O exemplo 1, não é o de baixo, viu? O exemplo 1, 0 metro. Ah, 0. Ah, Bruno, essa é fácil. 70 menos 0, 70. Achei o espaço do exemplo 1. Resposta, 70 metros. Esse carro percorreu 70 metros. Vamos para o exemplo 2. 30, não é mais 0, viu? Ó, já mudei. Pode ser um número diferente, de 0. Ele marcou que aqui era o quilômetro 30, ó, 30 quilômetros. Foi até o B, 110 quilômetros. Exemplo 2. Saiu do 30 e foi para o 110. Então eu vou pegar a mesma fórmula que eu fiz do exemplo 1 e usar no exemplo 2. ΔS é igual a SF menos SI. ΔS é igual, qual é o espaço final? O fim da história, o fim do caminho. 110. 110 menos, baixo menos, o espaço inicial. De onde foi que eu saí? Do 30 quilômetros. 110 menos 30, 80 quilômetros. Resolvida a questão. Não pode trocar, ó, 0 metro com 10 quilômetros. Você está misturando as unidades. Metro é com metro, quilômetro com quilômetro. Vamos para o segundo caso. Agora eu vou calcular o tempo, viu? Não estamos calculando velocidade, estamos calculando o espaço que ele andou e o tempo que ele gastou. Velocidade, a fórmula muda, não é mais de subtrair. É fácil, vamos lá. Esse segundo caso aqui, que eu tenho tempo, eu tenho ΔT igual a o tempo final menos o tempo inicial. Ah, Bruno, é a mesma fórmula, só muda as letras? Exatamente. Vou dar o exemplo 1. O carro saiu do ponto A, 0 segundo, e foi ao ponto B em 12 segundos. Quanto tempo ele gastou para ir do ponto A para o ponto B? Ah, então vamos para a fórmula. ΔT, a quantidade de tempo gasto, a variação de tempo, é igual ao tempo final. Opa, final é o 12, está no fim, ó. Opa, 12, menos o tempo inicial. Tempo inicial, 0, 12 menos 0, 12 segundos. Ele gastou 12 segundos para fazer isso. Exemplo 2. Eu tenho ΔT igual ao tempo final menos o tempo inicial. Bruno, é a mesma fórmula? Sempre a mesma fórmula para se calcular tempo. Espaço é aquela outra que a gente acabou de fazer, lá atrás. Vamos pegar o exemplo 2. Ele saiu do ponto A 3 horas e chegou no ponto B 8 horas. Quanto tempo ele gastou de viagem? Ah, então vamos para a fórmula. ΔT é igual ao tempo final menos o tempo inicial. Qual é o tempo final? 8 horas. Então eu boto 8, baixo o sinal de menos. Tempo inicial, 3 horas. Baixo 3. Substituo. ΔT é igual 8 menos 3, 5. 5 horas. Entenderam? Agora vamos para a parte mais difícil, que não é. Como é que eu faço para calcular a velocidade do carro? Eu aprendi a calcular o quanto ele andou, eu aprendi a calcular quanto tempo ele gastou, mas e a velocidade? Eu quero saber a velocidade, o velocímetro do carro, aquele ponteirinho que sobe e desce lá, aquilo ali é a velocidade. Como é que o carro calcula aquilo dali? Ah, então ele vai calcular vendo isso aqui, ó. A relação matemática de divisão entre o que ele andou, ó, dividido pelo que ele gastou de tempo. Ah, Bruno, não estou entendendo. Então vamos lá. Eu estou aqui com um exemplo só, bem simples. Para que você calcule a velocidade média, você precisa saber quanto o carro andou e quanto tempo ele gastou. A questão tem que dar essas informações para que você faça o cálculo. Então, vamos por exemplo. O carro saiu do ponto A, 0 metro, e percorreu até o ponto B, 30 metros. Só que ele saiu a 0 segundo e chegou em 5 segundos. Você tem que ter, ó, o que andou e o que gastou de tempo para fazer o cálculo. Senão você não consegue resolver a questão. Bora lá. Como é que eu faço para resolver essa questão, Bruno? Então você vai pegar a fórmula, ó, VM, velocidade média, é igual a variação do espaço, ΔS, dividido pela variação de tempo, continha de divisão. Então eu peguei ela aqui, eu coloquei velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. ΔS
Vamos recordar. Foi o primeiro cálculo que a gente fez. O que é o ΔS? A variação de espaço. É o espaço final subtraído do espaço inicial. Olha o que está em vermelho, viu? O que está em vermelho é espaço. Ó. Então eu vou substituir esse ΔS pelaquela continha que a gente acabou de fazer, a número 1. SF, ó, espaço final menos espaço inicial. E divido pela segunda conta que a gente fez, que foi do tempo. ΔT é bem parecido, só muda as letras. Então, em vez de SF, é TF. Tempo final menos tempo inicial. É sempre o fim menos o início. Dentro da conta, você tem que substituir. É bem fácil. Ó. Então, substituir o ΔS pela continha de menos. O ΔT pela continha de menos. E agora eu vou saber quanto foi que o carro andou, quanto tempo gastou, e aí eu vou fazer a famosa divisão. Mas para fazer a divisão você tem que subtrair primeiro. Ó. Qual foi o espaço final? Onde ele chegou? No 30. Então 30, que é o final, ó, menos o inicial. 30 menos 0. Para o tempo, a mesma coisa. Tempo final, 5 segundos. Menos 0. 5 menos 0, 5. 30 menos 0, 30. Você só fez uma substituição, ó, do ΔS por essa conta de subtrair. O ΔT você substituiu por essa conta de subtrair. Fez a subtração, ó, das duas contas em cima e embaixo e obteve um valor. A velocidade média é igual a 30 que ele andou dividido por 5 que ele gastou de tempo. Quanto é 30 dividido por 5? 6. Aí você tem que colocar as unidades. Quais são as unidades de distância que você usou aqui? Foi quilômetro? Não, metro. Então, 6m, bota uma barrinha, ó, sempre tem que colocar essa barra. Barra, foi segundo? Foi. Então, metro por segundo. Ah, Bruno, se fosse quilômetro por segundo, então você botava quilômetro por segundo. Se fosse metro por hora, metro por hora. Se fosse quilômetro por hora, quilômetro por hora. Mas como esse caso aqui só fala de metro, eu coloco metro. Só fala de segundo, eu coloco segundo. E a velocidade desse carro, do ponto A para o ponto B, foi de 6 metros por segundo. Entendido? Bem simples. Faz questões, exemplos que vai se aprendendo, tá ok? Vamos para o quarto ponto, chamado de velocidade instantânea. O nome já praticamente diz tudo. O que é velocidade instantânea? É a velocidade que o móvel está em um determinado momento, lá na trajetória. Exemplo, uma pessoa, um policial, vamos dizer, com aqueles radares, tenta medir a velocidade desse cara correndo. Então, quando ele colocar o radar, vai acusar uma velocidade. Nesse exato momento, era a velocidade da pessoa. Ele pode ter acelerado um pouco depois, pode ter diminuído a velocidade um pouco, mas naquele exato momento era de 4 metros por segundo. É aí que a polícia pega as pessoas em momentos em que elas estão a um nível muito alto de velocidade e acaba sendo multado, porque o policial usou o radar no exato instante que a velocidade do carro estava acima do permitido. Ele poderia ter freado lá na frente, diminuído, mas naquele exato momento era acima da velocidade permitida. E aí ele leva a multa. Certo? 5 é o ponto relativo ao movimento uniforme e o movimento variado. Vou separar os dois. Certo? O que é um movimento uniforme? É um movimento em que o móvel, o carro, ele percorreu espaços iguais em tempos iguais. Uniforme quer dizer que é igual, não muda. Entenderam? Vamos lá, eu tenho um caso aqui, ó. Esse carro saiu do ponto 0 e foi para o ponto 10 quilômetros. Então ele andou 10 quilômetros. Ele, para ir do ponto 0 para o ponto 10, ele gastou 1 hora. Certo? Vamos para o segundo ponto. Do 10, ele foi para o 20. Gastou 2 horas? Não gastou 2 horas, ele gastou 1 hora. Gastou 1 hora para percorrer esse espaço
e mais 1 hora para percorrer esse espaço. 1 hora daqui com 1 hora daqui é igual a 2 horas. Do ponto 20 para o ponto 30, ele percorreu mais 10 quilômetros. 10 quilômetros, 10 quilômetros, 10 quilômetros. 1 hora de viagem, mais outra hora. 2 horas de viagem, mais outra hora de viagem, 3 horas de viagem. Ele gastou 1 hora em cada momento. Do 0 para o 10 ele gastou 1 hora. Do 10 para o 20 ele gastou 1 hora. Do 20 para o 30 ele gastou 1 hora. Resumindo, a cada 10 quilômetros ele gastou 1 hora. Então, se você for perceber bem, os espaços são gastos em tempos iguais. É o mesmo tempo para o mesmo espaço, para a mesma distância. O movimento variado vai acontecer alguma coisa. Ou o carro acelera ou o carro freia. Em determinados momentos gastos pelo mesmo tempo. Então, vamos dar um exemplo. Esse carro andou do 0 por 5 e gastou 1 hora. Ele percorreu 5 quilômetros em 1 hora. O lá de cima, ele gastou o mesmo tempo, mas percorreu o dobro da distância. Esse carro aqui está mais lento, está mais devagar. 1 hora ele gastou 5 quilômetros. 1 hora gastou 10. Ele percorreu mais espaço na mesma quantidade de tempo. Aqui, eu tenho 5 quilômetros para o 15. Aqui eu tenho 10 quilômetros nesse espaço. Ele gastou 1 hora também. 1 hora nesse primeiro espaço, outra hora nesse segundo espaço, outra hora nesse terceiro espaço. Gastando o trajeto inteiro, 3 horas de viagem. Só que aqui ele, menos tempo. Aqui, não. O tempo é o mesmo para os 3 caminhos, para os 3 trajetos. A diferença é a distância. Aqui, 5. 0 para 5. 5 para 15, 10. Então aqui foi de 5 quilômetros, ele pulou para 10 quilômetros, mas gastou 1 hora. Aqui, do 15 para o 30, 15 quilômetros, mas ele gastou também 1 hora. Então, quando o espaço muda, eu chamo esse tipo de movimento de variado. Gasta-se o mesmo tempo, 3 horas de viagem, em espaços diferentes. Movimento uniforme, gasta-se o mesmo tempo em espaços iguais. Mesmo tempo em espaços diferentes. O primeiro é uniforme, o segundo é variado. Certo? Tá aí o link para vocês acessarem a videoaula. O link para fazer as atividades. E tchau. Fiquem bem. Segurem.